Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao quadro Jesus Cidências. No vídeo passado eu falei sobre criar lembranças, memórias com Jesus. E neste vídeo o meu objetivo é falar-vos de um privilégio que nós conquistamos ao sermos filhos de Jesus. Antes de tirarem conclusões erradas, assistam até ao final do vídeo para não criarmos macaquinhos nas nossas cabeças sem entendermos bem o propósito daquilo que eu vou falar. Ponto número 1, muito importante, é que nós já sabemos que Deus não nos deixa faltar nada. Portanto, pão, alimento não nos vai faltar e, na sua misericórdia, Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Vou deixar alguns versículos que falam sobre isto, caso vocês queiram pesquisar um bocadinho. E realmente firmar na nossa cabeça que o básico, o que nós precisamos, Deus não nos deixa faltar. Deus supre com todas as nossas necessidades. E isso é uma promessa bíblica e é uma promessa que não falha. Mas, além disso, nós não nos podemos esquecer de que somos filhos deste Papai do Céu. E que, como todos os pais se esforçam um montão para dar coisas boas aos seus filhos, Ele também nos dá coisas boas. Coisas que às vezes nem são tão necessárias na nossa vida, mas são mimos dele para nós. Há uns anos atrás, enquanto eu conversava com uma amiga minha, ela falou-me do seu costume de vez em quando ela se sentia mais em baixo, pedir um presentinho a Deus para que realmente Ele lhe lembrasse de que estava ali para ela e com ela. E não é que nós não saibamos que Deus está connosco, simplesmente a nossa maneira humana muitas vezes sobrepõe-se àquilo que Deus tenta falar connosco. E nós ocupamos a nossa cabeça com todas as preocupações que esquecemos de dizer ao nosso problema o tamanho do nosso Deus e não ao contrário. Como o meu pastor costuma dizer, não devemos dizer ao nosso Deus o tamanho do nosso problema, e sim ao nosso problema o tamanho do nosso Deus. Então, voltando à história da minha amiga, ela costumava dizer que pedia esses presentinhos a Deus para lhe lembrar que Ele estava com ela e que a amava e que estava lá. Enfim, carências de seres humanos. E realmente Deus dava, porque é tal coisa, Deus é Pai, e às vezes acontecia situações na vida dela e mesmo coisas que ela precisava de ganhar ou algo assim, que do nada pessoas lhe entregavam, e ela sentia que era exatamente os mimos do Pai dela para ela. Tendo essa fala dela em consideração, eu comecei a pôr isso na minha vida também, com coisas simples. Porque muitas vezes nós, quando vamos orar, temos a nossa lista de oração, aquilo que queremos pedir a Deus, que está super certo, porque Deus dá, sim. Se nós precisamos de casa, Deus arranja a casa. Se nós precisamos de carro, Deus arranja o carro. Porque Deus é dono do ouro e da prata e Deus dá-nos o que quiser e bem entender, porque Ele pode. Só que muitas vezes esquecemos de coisas simples. E às vezes, tudo tem o seu tempo. Isto é muito importante de entender, tudo tem o seu tempo. E Deus vai nos dar essas coisas quando Ele bem entender que as quer dar. Só que há coisas mais simples que às vezes nós podemos pedir a Deus, tipo isso, tipo Ele mostrar-nos que realmente continua ali, que Ele vai fazer coisas tão simplesinhas, mas que nós vamos saber que é Ele e que a presença dele continua. Lembro-me de uma história dessa tal amiga que conversou comigo, em que ela pediu a Deus umas calças pretas de um formato em que ela queria, e do nada uma pessoa chegou para dela com essas calças pretas que ela queria e deu-lhe as calças, e ela disse: "Uau, Deus, obrigada por esse miminho." E é desse tipo de situações que eu estou a falar. Às vezes há certas coisas que nós podemos pedir a Deus, miminhos que Ele nos vai dar. E esse tipo de coisas não são coincidências, até porque nós não acreditamos nelas, e sim em Jesus Cidências. Por isso, o meu incentivo neste vídeo é: Deus existe, Deus ama-te. Por isso, por que não pedir-lhe um presentinho lá de vez em quando? Coisas simples, só para que tenhas realmente essa certeza de que Ele está contigo. Porque, mais uma vez eu repito, é culpa da carência do ser humano. Não que Ele não demonstre que nos ama todos os dias, até muito pelo contrário. Mas nós somos tão carentes e às vezes habituamos às coisas diárias que Deus nos dá no dia a dia. E, enfim, precisamos de um miminho de Deus. E esta história das calças da minha amiga foi uma história bastante específica que envolvia algo material. Mas, apesar de Deus poder fazer isso, podes pedir presentinhos sem saber o que é que vai vir. Tipo, Deus, hoje eu sinto-me triste e eu gostaria muito que tu me alegrasses com algo simbólico da tua presença. E quem sabe não chega a ti uma mensagem
ou uma fala de alguém, ou uma situação, ou simplesmente uma folha de uma árvore em que tu vejas Deus, porque Deus vê-se em tudo. E este canal acaba por ser um pouco virado para adolescentes. E eu sei bem o que é passar a adolescência e ser cristão na adolescência. E isso é difícil. Por isso mesmo, desde que eu comecei a pôr isso em prática, não todas as vezes, óbvio, mas quando eu sentia que, não sei, que queria ter um gostinho a mais daquilo que eu já tinha de Deus, eu pedia isso e realmente isso funciona. Porque Deus dá-nos situações, dá-nos às vezes um passeio, às vezes o sol, coisas assim, que nós sentimos claramente que é Ele a falar connosco e a dar-nos um presentinho. Se Deus cuida das aves, imaginem de nós, que somos seus filhos amados e preciosos. E Ele quer nos mimar. Acreditem nisso, Ele quer mimar-nos. E por isso, por que não contar com a presença dele mais vezes? E por que não buscar pela presença dele mais vezes? E claro, é muito importante ter um relacionamento com Jesus, porque isso também vai acabar por abrir o nosso coração para Ele, e para o ouvir e para o ver em todas as situações. Por isso estou aqui para dizer e para repetir, neste vídeo tão simples, sobre algo tão simples mas incrível. Busquem Jesus em todas as fases da vossa vida, principalmente na adolescência, que é quando nós formamos muito da nossa linha de pensamento, dos nossos comportamentos, das pessoas que nós queremos ter à volta. Muito disso é formado na adolescência. Por isso, busquem a Deus, principalmente na adolescência, para que tudo isso venha juntamente. E peçam miminhos, presentinhos a Deus. Lembram-se de que Ele está com vocês. E não se esqueçam de se inscrever, como eu disse no vídeo passado. Porque quanto mais nós nos aproximamos dele, fazemos a sua vontade, estamos com ele, estamos na mesma sintonia, mais ele se alegra e a alegria dele é a nossa força. E é isso, pessoinhas. Espero que isto possa fazer sentido nas vossas vidas e que comecem a pôr isto em prática. Quando estão tristes, primeira pessoa a recorrer, Deus. Deus, manda-me um presentinho para eu me lembrar e para eu sentir mesmo que tu estás aqui comigo e que nunca me abandonaste e que no meio da prova tu estás lá. Um beijinho a todos vocês e vejo-vos no próximo vídeo.